Graça e paz, povo lindo e abençoado, sejam todos bem-vindos. Já estou fixando aqui o nosso alimento da fé de hoje, para a gente estar fluindo. Já quero pedir para você que está entrando ao vivo, online, para você curtir e compartilhar. Hoje o nome Alguém, aleluia. Qual é o nome do alimento da fé? Alguém. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 5, amém? Tiago, capítulo 5, no versículo 14 e no versículo 15, tá? Tiago 5, versículo 14 e versículo 15. Em nome de Jesus, para a gente estar fluindo no poder da palavra e no poder do Espírito do Senhor. Seja bem-vindo, Mara, a todos. Já quero pedir, querido, quando você entrar, você já compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus, amém? Eu quero que a gente leia, né, um texto bastante conhecido, porque muitas pessoas, por causa do alimento da fé de hoje, acham que só aqueles que têm o poder de impor as mãos sobre os enfermos e curar pessoas e expulsar demônios são os presbíteros, são os pastores. E não, querido, a autoridade ela foi dada à igreja. Nós, como igreja, temos autoridade para desfazer as obras do diabo, tá? Então eu quero que você abra em Tiago capítulo 5, por favor. Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15, que diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Preste bem atenção. Seja bem-vindo, Damiana, mulher de Deus. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, ou pastores, ou ministros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Olha só, querido, que coisa interessante, né? Aqui o apóstolo Tiago, ele escrevendo a sua carta à igreja, ele diz que se alguém estiver com alguma dor, doença ou enfermidade, que você chame os ministros, os pastores, os presbíteros, né? Aqueles que estão em eminência de autoridade, para impor as mãos sobre o enfermo, e a oração da fé salvará essa pessoa que está doente, que está enferma, tá? Mas eu quero dizer algo a você. A responsabilidade da imposição de mãos para curar, libertar, restaurar, ela não está apenas sobre pastores, ministros do evangelho. Esta autoridade, o homem, ele foi instituído. Quando eu falo a palavra homem, preste bem atenção, por favor. Quando eu digo a palavra homem na Bíblia significa criação. Então, homem macho, homem fêmea. A palavra homem significa criação. Então, a criação de Deus, seja macho ou fêmea, ela foi criada e instituída com autoridade, tá? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha a ele autoridade, domínio. Então o Senhor colocou autoridade e domínio. A gente vê o texto de Tiago, que às vezes ele é muito mal interpretado, inclusive por ministros que querem deter o poder do evangelho para si e fazer com que pessoas se tornem escravas de situações. Como? Ou por exemplo, né? Se você quer ser abençoado, então você vai ter que ter a minha bênção. Se você quer prosperar, então eu é que tenho que fazer isso por você. Se você quer ser curado, então eu é que tenho que impor as mãos sobre você. Amado, e o texto não está falando sobre isso. Está falando sim, que nós devemos chamar, tá? Olha só, a Bíblia ela é muito clara. Olha o que o Senhor disse em Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Estes sinais
hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expilarão demônios, falarão nova língua, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Olha só, tudo é possível aquele que crer. Não está falando apenas, né, de um clero, de uma classe de pessoas. Está falando sobre quem crê. Inclusive Jesus disse que obras maiores nós faríamos, os que crescem. João 14:12 diz isso. Então eu e você temos que ter o cuidado. Isso não significa, preste atenção, isso não significa que nós não vamos estar debaixo de uma autoridade instituída. Isso não significa que nós não teremos um pastor. Pelo contrário, irmão, é necessário que assim aconteça, que a gente seja submisso a uma liderança, que a gente esteja debaixo de um pastor. Agora, nós não precisamos de autorização pastoral para orar por pessoas, para impor a mão sobre pessoas, para curar pessoas. Pastores que dizem isso são pastores, amado, dominadores. E a Bíblia diz que eu não devo ser dominador do rebanho de Deus. O rebanho não é do pastor. Eu sou pastor, eu sou apóstolo. Eu pastoreio pastores, eu pastoreio pessoas. Mas eu não tenho que ser dominador. Eu não tenho que centralizar algo sobre mim. Uma liderança como essa é uma liderança enferma. É uma liderança que precisa de entendimento da palavra. Então eu e você temos autorização dada por Deus para impor as mãos sobre os enfermos, para curar os enfermos, para desfazer as obras do diabo. Você pode dizer amém? Está alguém entre vós doente? Entre quem? A igreja. Então, forçosamente, é da vontade de Deus curar, seja quem for na igreja. Não pode ser da vontade de Deus que alguém na igreja continue doente. Nós sabemos muito bem sobre isso. Mas alguns podem dizer, mas irmãos, você se esqueceu e indagou certa pessoa. Esqueci-me de quê? A Bíblia diz que se sofremos com ele seremos glorificados. Não me esqueci. Expliquei. Vamos ler de novo. Se é certo que com ele padecemos, Romanos capítulo 8, versículo 17, sofrer o quê? Palavra abençoada. Pneumonia, câncer, tuberculose, não. Jesus não padeceu com esses problemas. Não, irmão. Então as pessoas, elas querem dizer assim, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então as pessoas, elas querem impor a doença, né? Jesus sofreu doença, amado, na cruz. Jesus foi feito enfermo na cruz. Jesus foi feito doença na cruz. Mas o tempo todo, até a cruz, ele chegar à cruz, ele estava em plena saúde, saúde perfeita, ali naquele lugar. Você pode entender isso? Amém? Ele estava em plena saúde, em saúde perfeita naquele lugar. Então nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos entender exatamente a autoridade e o poder que nos foi dado para impor as mãos e pessoas serem curadas para a glória de Deus Pai. Então, entendendo essas coisas, nós não sofreremos. O que Jesus sofreu? A perseguição. Você a sofrerá também se viver de modo cristão. Esse de fato foi o sofrimento que Jesus sofreu. Jesus, ele foi perseguido. Por quê? Especialmente se você pregar a cura divina e os dons do Espírito e a fé. Porque Jesus fez tudo isso, ele foi perseguido. Amém? Então nós também seremos perseguidos por pregar cura, por ensinar sobre cura, por ensinar inclusive o que eu estou te ensinando.
de que você não precisa de autorização de pastor para orar por quem está doente, irmão. Porque a palavra já te autoriza. Ah, eu vou ligar para o meu pastor para saber se é da vontade que eu ore por fulano. Eu vou ligar para o meu pastor para saber se é da vontade que eu pregue para cicrano. Amado, isso não é insubmissão, amado. A palavra já te autoriza a fazer isso. Você entende isso? A palavra está acima de qualquer liderança. A palavra está acima de qualquer pastor. Mas você tem que estar submisso, sim, a um pastor e a uma liderança. Em que sentido? Está sendo pastoreado, está sendo cuidado, amém? Está sendo orientado, está sendo mentoreado. Mas aquilo que a palavra já te ordena a fazer, você não precisa de uma ordem sacerdotal para tal coisa. Você está entendendo, querido? Então, quando nós entendemos essas coisas, nós vamos sofrer sim, como Jesus sofreu. Os sacerdotes não queriam que Jesus fizesse o que ele fez, mas ele continuou fazendo. Por quê? Porque o Pai ordenou a ele fazer. Então você tem que continuar fazendo, pregando, ensinando, curando, libertando, restaurando, porque o Pai te ordenou a fazer todas essas coisas. Especialmente se você pregar a cura divina, os dons do Espírito e a fé. Aleluia! Já sofri perseguição durante mais de meio século, mas não fui afligido por doença. O que isso significa, querido? Que quanto mais eu ensino acerca de cura, de prosperidade, de preservação, de restauração, mais essas coisas se cumprirão na minha vida, mais elas se tornarão reais, vitais, porque são coisas legais instituídas por Deus sobre mim e sobre você. E quanto mais nós estivermos pregando, ensinando sobre tudo isso, mais nós estaremos sendo, querido, ou vivenciando todas essas coisas, amém? Que você possa viver tudo isso para a glória de Deus Pai. Nós vamos fazer a nossa confissão de fé e logo após eu vou orar por você, amém? Diga, repita isso comigo: é da vontade de Deus para a igreja, o seu corpo, e que ande em saúde divina. Repete isso, irmão. É a vontade de Deus para a igreja, o seu corpo, que ande na saúde divina. A vontade de Deus para mim é que eu tenha boa saúde. Mais uma vez, a vontade de Deus para a igreja, o seu corpo, é que eu ande em saúde divina. A vontade de Deus para mim é que eu tenha boa saúde. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia! Amém, amados? Glória a Deus! Então eu vou orar por você em nome de Jesus. Preste atenção, querido. Hoje à noite nós não teremos live porque eu estou dando aula, tá? Na escola de ministros, tá? Então eu não posso hoje à noite estar fazendo live, porque hoje eu estou dando aula na escola de ministro, tá? Então a nossa live da noite será na sexta-feira para a glória de Deus Pai, ok? Então hoje à noite não temos live, mas amanhã de manhã voltaremos com o nosso alimento da fé. Eu vou orar por você. Se você não compartilhou, por favor, eu quero te pedir, compartilha essa live, esse alimento da fé. Muita gente tem sido alcançada e abençoada, tá? Então hoje à noite não terá live, porque eu estou dando aula na escola de ministros, tá bom, querido? Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pela vida de cada um deles, Pai, que eles possam avançar, correr a carreira, Pai, cumprir os planos e os propósitos do Senhor para a vida deles. Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar graças, porque saúde divina, saúde perfeita, Pai, já habita neles. Cristo, a vida, o ungido, a unção, já está neles, Pai.
Obrigado pelo um dia de vitória, um dia de glória, um dia de realizações, de muita prosperidade, Pai. Sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Sobre a vida daqueles que ainda vão assistir esse alimento da fé, Pai. E vão ser abençoados pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço e eu te louvo. Aquele que crê diz amém. Graça e paz, povo lindo e abençoado.